Olá, eu me chamo Victor e dou boas-vindas ao podcast Verdadeiro Ser, um canal para você descobrir novas possibilidades de expressar a sua essência divina. E hoje a gente vai falar sobre autoproteção energética, sobre inveja, mal-olhado e ataques. O que são essas coisas e como a gente pode se proteger delas? A vontade de gravar sobre esse assunto, ela veio a partir de alguns atendimentos recentes, onde eu notei alguns padrões semelhantes. Mesmo sendo pessoas diferentes, eu comecei a perceber que elas estavam trazendo questões parecidas. Quando isso acontece, eu começo a perceber que é digamos, processos coletivos, talvez alguma cura a nível planetário que esteja acontecendo. E aí eu gosto de falar sobre isso porque outras pessoas também podem estar passando por essa situação e elas acabam se beneficiando ali dos aprendizados que aconteceram nos atendimentos. O que eu notei foi um excesso de olhar negativo sobre o que está acontecendo na vida, e por mais que eu pergunte a pessoa sobre outras coisas, ela acabava voltando ali para negatividade, para aquele olhar mais pesado mesmo sobre o que está acontecendo. Percebi também as pessoas com uma sensação constante de que, eu tô recebendo um ataque, e tem muita energia densa ao meu redor, as pessoas perguntando, será que fizeram algum trabalho para mim? Todas essas coisas, elas geralmente são formas pensamentos. Você fica pensando muito sobre determinada coisa e aí é como se esse pensamento virasse um objeto e ele se fixa no seu campo. Eu não tô negando, eu vou falar isso várias vezes, tenho certeza. Não tô negando a existência de ataques, de energias negativas, mas eu tô querendo focar hoje numa outra possibilidade. Essa possibilidade da gente criar coisas com o nosso pensamento. Para comentar melhor essas questões, eu vou explicar um pouco sobre o funcionamento energético e vibracional da nossa mente. O nosso corpo, ele é praticamente uma antena que fica o tempo todo transmitindo e captando informações e energias. Em volta da gente tem várias camadas. Eu lembro sempre do Shrek, né, que ele fala que a gente é igual cebola, que a gente tem diversas camadas, e realmente nós somos. Tem esse corpo físico aqui, e em volta de você vão ter várias camadas mais sutis, que são seus corpos emocionais, seus corpos espirituais, energéticos. Quando a gente pensa em alguma coisa, esse pensamento ele é transmitido e fica reverberando nesse campo. Eu lembro de um livro que eu li uma vez, agora eu não sei exatamente qual livro foi, que eu estava estudando duas coisas ao mesmo tempo, mas ou foi do Deepak Chopra, que é um médico, e ele fala bastante sobre essas questões energéticas e holísticas, ou foi o livro do Yogananda, porque o Yogananda ele também dá vários exemplos de cientistas e tal. E aí eu lembrei de um cientista que ele estava fazendo um teste em plantas, e aí ele colocou vários sensores, foi fazendo vários testes, e aí em determinado momento ele pensou assim, e se eu colocar fogo, como é que ela vai reagir? E só dele pensar nisso, a planta já reagiu. E aí ele começou a estudar essa capacidade que a gente tem de transmitir esses pensamentos e também das plantas conseguirem perceber isso. E tem um outro exemplo também, que você já deve ter experimentado, quando você está conversando com alguém, você não está muito afim de conversar, você começa a pensar, ai meu Deus, que coisa chata, não quero falar sobre isso, tô cansado, tenho que ir embora. Ou seja, você começa a emanar uma vibração que você não tá mais afim daquela conexão. E aí a pessoa sendo muito enjoada, o que ela faz? Ela começa a te tocar. E ela conversa com você e te dá umas cutucadas. Mesmo que você não demonstre nada, porque às vezes você começa a olhar pro lado, aí toda vez que você olha pro lado a pessoa vai lá e te cutuca. Mas mesmo que você não faça isso, só de você pensar, a pessoa vai sentir que você tá querendo se desconectar. Só que ela tá carente, ela tá com alguma questão que ela precisa muito dessa conexão, e ela começa a te cutucar, porque é uma forma mais bruta de manter essa conexão através do toque. E aí isso tudo que eu tô falando, sejam esses pensamentos, inveja, mal-olhado, tá dentro dessas questões das nossas habilidades mentais, digamos assim. A melhor forma para você lidar com isso tudo, né? O que você faz com isso, né? Você está recebendo toda essa informação, o que você faz? A melhor maneira seria você elevar a sua vibração. É como se você fortalecesse esse campo que está em volta de você. E principalmente, gente, melhorar os seus pensamentos, porque aí você vai começar a emanar pensamentos melhores e também coisas melhores vão acabar ficando registradas aí no seu campo.
tô sentindo que é importante deixar claro que eu não tô negando a existência de ataques e energias negativas, e eu também não quero que você viva uma positividade tóxica ali naquela bolha rosa de gratiluz. Eu vou compartilhar aqui um outro olhar, vou compartilhar informações para você perceber o que realmente está acontecendo contigo, qual é o seu caso. Eu vou te mostrar possibilidades, eu vou falar aqui de alternativas que poucas pessoas discutem. Aí, você estando bem informado, você vai se tornar capaz de reconhecer qual é a sua situação e tomar as medidas corretas. Se no final de tudo que eu falar aqui, você falar, não, Vitor, não tem nada a ver com isso aí que você está falando, realmente eu sinto que fizeram alguma coisa, aí você vai lá com um especialista energético, espiritual e resolve, tá bom? Combinado? Ok. Então assim, se a pessoa, ela pensa demais que tá sofrendo um ataque, pode ser que ela tenha alguma crença. E essa crença que está instalada nela pode acabar abrindo brechas para realmente ela receber esse ataque. Afinal, ela fica emanando essa informação ali por conta da crença. Eu já vi estudos que falam que os assaltantes batem o olho na vítima e eles simplesmente sabem que vão se dar bem com aquela pessoa. Já vi estudos também sobre pessoas que foram assaltadas terem não sei quantos mais por cento de chance de serem assaltadas novamente. Porque assim, gente, no final das contas, a gente quer estar certo. Mesmo que o estar certo seja uma coisa ruim. É o famoso, sabia que eu não devia ter passado naquele lugar, bem que não sei quem avisou. Você também deve ter exemplo de pessoas que você sente que ela gosta de falar, eu avisei. Por pior que seja a situação, às vezes ela tá envolvida na situação. Para ela, a sensação de estar certa e falar, eu avisei, é bem mais gostosinha e é super viciante. Então ela às vezes prefere que dê errado, só para ela ter essa, eu tava certo, deu errado como eu sabia que ia dar. Não é um processo consciente, então você também não precisa aí se xingar, se humilhar, se ofender. Não é consciente, tem a ver com uma possível crença que está no seu sistema. E isso tudo tem a ver com esse registro do nosso campo, da gente ficar emanando essa informação. De forma prática, o que eu indicaria você fazer? Se você se você tem essa sensação de que você está sendo atacado, de que as pessoas têm inveja de você, de que você vai ser assaltado, fisicamente, eu indicaria que você procurasse um médico, bem tradicional mesmo, olhar para o seu físico, para ver as suas vitaminas e também ver se você não tem algum parasita. Quando a gente está com baixa vitaminas, o nosso corpo ele meio que ativa um alarme. Afinal, ele não está bem nutrido, então ele pode ter essa sensação de vulnerabilidade. Se a gente está saudável, o corpo se vira, ele resolve e muitas vezes bem rápido. Seja um vírus, seja um machucado, se você está bem de saúde, ele vai resolver e algumas vezes você não vai nem perceber, você não vai ter nenhum sintoma. Já os parasitas, eles têm essa habilidade de te confundir. Afinal de contas, quanto mais fraco você tá, mais eles vão conseguir crescer e se multiplicar dentro do seu corpo. Então eles conseguem influenciar até a sua alimentação. É comum, gente mais velha que eu acho que sabe dessas coisas, pessoa que tem parasita, falar que tá com vontade de comer plástico, vontade de chupar tijolo, de comer terra, né? Eu lembro sempre de pessoas mais velhas, porque eu lembro na escola, a galera mordendo caneta e esse assunto assim, tá com verme, sabe? Então tem essa memória aí, esse aprendizado cultural, né? Esses conhecimentos que vão se perdendo, as pessoas não sabem por quê. É por conta disso. Alguns parasitas dão mesmo essa sensação de você botar o dedo na boca. Tem a ver com esse processo de como eles completam um ciclo de crescimento e desenvolvimento. Na dúvida, você começou a se sentir atacado? Vai procurar um médico. A gente cuidar do nosso corpo físico também ajuda bastante a fortalecer o lado energético e espiritual. É um movimento que eu acredito que precisa ser feito junto. Você pode procurar uma pessoa para te benzer, mas é importante você fazer uns exames, ver se tá tudo bem. Você ganhou um corpo, meu amor, cuida desse corpo, tá bom? Faz parte. E aí, lembra que eu falei sobre transmitir e receber mensagens? A gente vive numa sociedade que tá muito material. E eu sei que é estranho ter um pensamento e você não tentar imediatamente validar esse pensamento como seu. É uma sensação de, se tá na minha cabeça, foi o que pensei. Quando a gente não sabe, a gente não conhece essa informação, que a gente consegue captar
esses pensamentos, é muito comum. Vem um pensamento e você acredita. Tipo, aquilo tá na sua cabeça. Como assim alguém enviou esse pensamento pra mim? Só que é perfeitamente possível a gente captar o pensamento de outras pessoas, inclusive dos parasitas que estão dentro da gente. Às vezes você começa a tomar um remédio e você fica com a sensação que você vai morrer. E outros exemplos que são mais comuns. Você tá conversando com um amigo, aí você fala uma coisa, ele, nossa, eu tava pensando nisso, eu pensei e você falou. Outra situação, você tá pensando numa música, alguém começa a cantar a música. Ou você pensa em ligar pra alguém e aí a pessoa te liga na hora. Muitas vezes é como se você sentisse a ligação passando ali pela antena antes de tocar o seu telefone. E, gente, eu sei que parece loucura, mas diversas pessoas têm essas experiências. É algo que tá se tornando cada vez mais comum a gente falar sobre isso, na tentativa da gente entender o que tá acontecendo. Antes de você aceitar um pensamento como seu, experimenta, percebe se ele realmente é seu. Às vezes você pegou alguma coisa no fio cruzado ali da fofoca energética e aí não vai fazer sentido pra você, mas se você forçar que isso faça sentido, pode ser que você comece a influenciar, se auto-influenciar pra acreditar nesse pensamento e vai começar a criar coisas. Outro conhecimento que eu acho bem interessante é que o nosso cérebro, ele não entende muito bem a diferença entre o que tá acontecendo e o que a gente tá lembrando. Por isso que, às vezes, a gente lembra de alguma coisa e aí a gente sente raiva, a gente sente dor de novo, a gente começa a sofrer, a gente começa a rir, porque aquela situação foi lembrada, a gente começou a reviver aquilo na nossa cabeça, e aí o corpo processa essa lembrança como se ele estivesse vivendo aquilo de novo. É por isso também que, às vezes, a gente acorda chorando, ou até quando a gente acorda num pulo, assim, que a gente leva um susto, ou acorda com o coração batendo rápido e acorda meio desbundado, sabe? Desnorteado, porque tava vivendo alguma coisa intensa ali no sonho e acordou de repente e ainda tá sentindo tudo que o corpo processou novamente, né? E ao contrário também, tá? Às vezes você tá dormindo e aí você tá deitado de mau jeito em cima do braço, aí você começa a sonhar que tem alguém segurando o seu braço. Enfim, tem vários exemplos aí pra gente pensar sobre. E aí tem uma coisa que eu acho bem legal, que é, se você imaginar que você vai lá na sua geladeira, ou você vai lá na fruteira, aí você vai pegar um limão, aí você pega o limão, vai na gaveta, pega uma faca, pega a sua tábua de corte, corta esse limão e espreme esse limão inteiro na sua boca. Se você realmente imaginar isso, as suas papilas gustativas vão produzir saliva para tentar equilibrar a acidez desse limão imaginário que você acabou de tomar. Eu mesmo aqui, contando essa história, eu tive que engolir 2 vezes porque minha boca encheu d'água. Eu acho isso tudo muito interessante. Eu adoro saber como que o nosso corpo funciona e como a gente pode se beneficiar dessas informações. E aí tem um negócio que provavelmente você já conhece, que é o efeito placebo. E junto do efeito placebo, tem uma outra coisa pouco conhecida, que é o efeito nocebo. Esse efeito nocebo seria o oposto do placebo. Ele é a versão negativa do placebo. Da mesma forma que as pessoas se curam pelo efeito placebo, né? O médico dá uma pílula de farinha e ela se cura. Tem pessoas que ficam doentes pelo efeito nocebo, né? Um médico sem noção, sem alma, vira e fala que a pessoa não tem mais jeito, que ela vai morrer. A pessoa acredita naquilo e ela adoece, tá bom? Então, assim, fica ligado nisso. Se você acredita que algo ruim tá acontecendo, o seu corpo ele pode começar a manifestar as reações necessárias para lidar com aquilo, mesmo que não esteja acontecendo de verdade. Ele vai, acreditar que você tá vivendo aquilo e vai começar a reagir. E daí eu tenho alguns pacientes que me falam assim: ai, Vitor, será que é coisa da minha cabeça? E eu respondo: mesmo se for uma coisa da sua cabeça, isso tá te afetando. Então a gente precisa dar importância também a esses processos mentais e emocionais. Não é só matéria que a gente vive, não, meu povo. A gente também precisa se entender como um ser espiritual, como um ser emocional, e entender que nem tudo se resolve com uma pílula ou com uma cirurgia. Um grande exemplo disso são pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica para emagrecer e engordaram tudo de novo. Hoje, a gente já tem esse acompanhamento psicológico no processo da cirurgia, porque ficou claro que não adianta tirar toda a gordura da pessoa, toda não, né? Não é toda a gordura que ele tira, mas tira lá aquele monte de gordura, reduz o estômago da pessoa para ela comer menos, mas se ela não muda a mentalidade que faz ela engordar, ela vai engordar de novo. Eu tenho casos de pessoas que eu conheço, pessoas da minha família, que engordaram tudo de novo, mas elas não
mudaram nada na vida delas, elas só fizeram a cirurgia. A nossa mentalidade, que o povo aí chama de mindset, ela define muita coisa sobre o funcionamento da nossa vida. É algo tão importante quanto esse mundo material que a gente está acostumado a olhar. Algo que se manifesta materialmente, fisicamente, é um reflexo do que está na sua mente, é um reflexo do que está no seu campo espiritual e energético. E ainda falando de outras possibilidades, a gente aprende a não julgar a energia, independente do que está ao seu redor e do que estão enviando para você. O Access fala que é energia, é combustível e é capaz de te ajudar a criar tudo aquilo que você deseja. É como se o universo ele fosse um carro, um motor Total Flex. E aí você pode pedir para o universo pegar toda essa energia, seja criada por você ou que foi enviada para você, enfim, toda a energia que está à sua disposição, você entrega para ele trazer de volta todas essas coisas que você quer. É uma maneira de você parar de ter essa visão negativa, essa visão nociva sobre as coisas. Tem uma outra coisa também que causa uma explosão na mente dos meus pacientes, que é quando eu questiono: por que você prefere acreditar que você vai se contaminar com a energia das pessoas, que você vai se contaminar com a energia daquele lugar denso? Por que você não acredita que você vai influenciar positivamente, que você vai ser o agente ali contaminador positivo daquele lugar, daquele ambiente? Geralmente as pessoas respondem que ela nem tinha pensado nessa possibilidade. Isso porque a gente aprendeu a ter medo, a fugir. Mas existem diversas pessoas que são imunes a essas situações, a esses lugares que a gente morre de medo de viver. Elas vão lá, na cara e na coragem, elas sequer pensam no medo. Existem pessoas também que entram numa sala e todo mundo sente que o ambiente ficou mais leve, ficou mais alegre, que tem aquela presença de paz. Ou pessoas que você tá conversando e só de ouvir a voz dela, você se acalma. Enfim, isso tudo que eu compartilhei aqui, e essas informações e conhecimentos e curiosidades, foi para abrir novas opções para você, de que você pode ser essa pessoa elevada, trabalhar no seu campo, ter essa consciência, pode fazer com que você seja essa pessoa que vai iluminar os ambientes. Você vai trazer essa segurança, essa saúde, essa proteção para você, e isso vai refletindo no seu campo e vai reverberando também para os lugares. E para encerrar, eu vou contar uma história que eu vi esses dias do Chico Xavier, que independente se você acredita ou não no espiritismo, é uma história que ela traz um ensinamento. Eu ouvi que um determinado dia o Chico teria tropeçado e caído. E aí, quando ele ainda estava no chão, o guia dele falou: agradece, Chico. Ele agradeceu, se levantou e seguiu a vida dele. Só que durante a noite, ele sentiu de questionar o que tinha acontecido, porque que o guia falou para ele agradecer na hora que ele caiu. E a resposta do guia foi que se ele tivesse resmungado ou esbravejado, a frequência dele teria baixado e assim ele estaria mais vulnerável aos ataques dos seres que desejavam o mal dele. E aí, esse é um ótimo exemplo de como você pode lidar com essa sensação de ataque. E para esclarecer, não deixar nenhuma brecha para uma positividade tóxica, a gente não agradece pelas coisas ruins que aconteceram com a gente. É importante a gente agradecer pelos livramentos, pelos aprendizados. Cada experiência que a gente vive, a gente aprende alguma coisa. E eu vou falar mais sobre isso em outros episódios. Mas, resumidamente, se você compreende o aprendizado de uma situação, ela se torna desnecessária de ser vivida novamente. Se você está repetindo alguma coisa aí na sua vida, então provavelmente você não aprendeu ainda o que precisa. E aí você vai repetir. E aí como que você resolve isso? Para de resmungar, para de reclamar. Começa a focar nos aprendizados da experiência. Olha para a experiência, ao invés de ficar, ai meu Deus, por que eu tô passando por isso? É sério, pergunta com vontade, com verdade. Meu Deus, Criador, Fonte, Jesus, Maria, José, Anjo da Guarda, eu mesmo, o que eu tô, por que eu tô vivendo isso? O que eu talvez esteja exercitando, repetindo esse exercício várias vezes? E aí quando você acessa essa informação, a sua consciência se eleva. E aí você passa para a próxima etapa da vida, ok? E como sempre, meus amores, esse episódio, ele está recheadinho de amor incondicional para te ajudar a ter uma semana cheia de energia e superar qualquer coisa que você esteja passando por aí. Eu sempre envio e insiro essa energia nos episódios para que você tenha esse extra, né, essa gasolina aí extra
para lidar com as situações. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, deixa aí nos comentários ou entre em contato comigo no Instagram, @verdadeiro.ser. Muita gratidão pelo seu tempo, muita gratidão pelo seu carinho. Desejo que você tenha uma ótima semana. Sinta aí o meu abraço e até a próxima.